Muito boa tarde. Olá, amigos e amigas. Muito bom estarmos juntos novamente, fiéis ao compromisso, fiéis à ideia lúcida de que nos cabe sempre buscar a boa sintonia, especialmente antes das mais importantes decisões. Como nós tomamos decisões todos os dias, a todos os momentos, podemos começar nossos dias com orações, começar nosso sono com as orações, como é mais tradicional, sempre sintonizando bem para receber bem, não é? Sintonizar bem para receber bem. Isso é uma máxima, talvez muito melhor colocada pelo Mestre: buscai antes o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Assim seja. Então hoje nós vamos ao item 24 do capítulo 28 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro que vai nos guiando nesse momento das nossas orações, certo? Nesse item, Kardec seleciona um dos grandes motivos pelos quais nós fazemos orações: para pedir um conselho. Para pedir um conselho. O que é melhor fazer numa certa situação? É muito bom fazermos oração por esse motivo. Muito melhor do que para pedir soluções para problemas que deveriam depender da nossa atitude, da nossa posição. Conselhos é para isso que os nossos espíritos familiares, espíritos protetores, é para isso que, em suma, Jesus, Deus, o Alto, estão aí, não é? Então, em primeiro lugar, cabe-nos nos parabenizar quando pedimos um conselho, quando pedimos orientação de como proceder numa situação. Então é isso que nós faremos hoje, saudando então nossos amigos Sueli Prata, Mônica Silva, sempre fazendo as suas vibrações para as pessoas necessitadas, para as pessoas que precisam de apoio. Então, hoje nós vamos pensar nessa posição, na posição de quem pede um conselho com as suas orações. Nas minhas práticas, como nós temos tanta dificuldade de ouvir, como disse Jesus, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, muitas vezes é útil fazermos a mesma pergunta durante alguns dias, às vezes uma semana, às vezes mais, às vezes menos. O que rege deve ser nós nos sentirmos contemplados, harmonizados na nossa dúvida. Então, buscar um conselho é uma atitude fantástica, e aqui no prefácio Kardec faz uma reflexão muito interessante, que nós temos como selecionar o que nós pensamos em fazer por alguns critérios éticos, lógicos, e que esses critérios podem eliminar boa parte das nossas dúvidas. Vamos lá? Quando estamos indecisos em fazer ou não uma coisa, devemos, antes de tudo, nos colocar as seguintes questões. 1. A coisa que hesito em fazer pode causar um prejuízo qualquer a alguém?
não é? A máxima, a regra de ouro é sempre faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse. E aqui Kardec desmembra essa máxima em 3 perguntas. Primeira, a coisa que hesita em fazer pode causar prejuízo qualquer a outrem? Segundo, ela pode ser útil a alguém? Então, não causar prejuízo e causar benefício. Não gerar mal e ainda por cima gerar bem. Um segundo critério. Não é? E o terceiro, que expressa ainda mais a regra de ouro, a empatia, a compaixão como mecanismo condutor dos nossos atos, é: se alguém fizesse essa atitude a mim, eu ficaria satisfeito? Deixando claro que esse prejuízo da primeira pergunta, que essa utilidade da segunda pergunta e que essa satisfação da terceira pergunta, repetindo, se alguém fizesse o que nós pretendemos a nós ficaríamos satisfeitos? Então, que não coloquemos isso como superficial, porque muitas vezes, num primeiro momento, o bem sofre a resistência do beneficiado. Ele não consegue perceber os motivos profundos, as repercussões profundas das situações, como uma criança que quer comer doce antes do almoço. Então, para a infantilidade da alma, quando submetidos a essas perguntas, pode dar respostas diferentes. O que vale é nós nos posicionarmos não na infantilidade, não na superficialidade, mas na maturidade e na profundidade. Aí sim, essas 3 perguntas são absolutamente perfeitas, como a regra de ouro de Jesus. Repetindo então, a coisa que hesito em fazer pode causar prejuízo a alguém, ela pode ser útil a alguém. Se alguém fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Então, são 3 perguntas que já devem eliminar muitas das nossas dúvidas com relação ao que fazer, mas não todas. Tanto é que Kardec continua: se a coisa não interessa senão a si, é permitido balancear a soma das vantagens e dos inconvenientes pessoais que podem dela resultar. Ou seja, se só afeta você, faça um balanço de prejuízos e benefícios que a situação pode resultar. Se ela interessa a outra pessoa e fazendo bem a um possa fazer mal a outro, é preciso igualmente pesar a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Então fazemos um balanço contábil parecido com os balanços de contabilidade de prejuízos e ganhos com tal atitude, sempre no campo da profundidade, no campo dos valores mais profundos da alma, especialmente os valores do amor, que é o valor mais profundo, o parâmetro mais profundo da alma, trazido a nós por Jesus. Enfim, mesmo para as melhores coisas, é preciso ainda considerar a oportunidade, ou seja, o momento para se tomar uma decisão, e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis se não é conduzida com prudência e circunspecção. Não é? Mãos inábeis são pessoas com atitudes desarmonizadas,
quem falar a coisa mais adequada num certo momento, mas com uma postura arrogante, buscando a humilhação dos outros, terá a sua ação deturpada, denegrida pela sua atitude. Atitude é mesmo fundamental. Tão importante com o que tão importante é o que fazer quanto como fazer, não é? Em todos os casos, e aí Kardec faz a ponte para a oração. Em todos os casos pode-se sempre pedir a assistência dos espíritos protetores, lembrando-se desta sábia máxima: na dúvida, abstente. Especialmente nas situações onde nós somos atacados. Há uma passagem curiosa, uma orientação curiosa de Emmanuel, o guia de Chico Xavier, ao próprio Chico, em que o guia orienta assim: quando você for atacado, tome um copo d'água. O primeiro pensamento meu, pelo menos, foi: o espírito magnetizará aquela água e trará as condições fundamentais para a pessoa poder reagir à situação apontada. Mas não foi isso. Emmanuel explicou: porque tomando água você não consegue falar nada. Ou seja, Emmanuel prescreveu o silêncio, o que é plenamente confirmado com essa passagem lembrada por Kardec. Na dúvida, abstenha-se. Na dúvida, silencie. Se você perceber que está mobilizado emocionalmente, fique quieto. Se você tem dúvida, se você tem uma posição clara a respeito, não reaja. As situações, as posições, as nossas reações podem gerar desarmonia por muito tempo. Na dúvida, abstente. Mas também é sempre muito útil fazer aquelas 3 perguntas. O que a gente fez pode fazer mal a alguém? Pode fazer bem a alguém? Eu gostaria de receber tal atitude se estivesse no lugar do outro? Pensem nisso, se não é útil e se não resolve uma enorme quantidade de dúvidas da nossa parte. Mas, como Kardec falou, é sempre muito interessante nos abrir, fazer uma oração, porque, em primeiro lugar, a nossa oração estabelece um padrão vibracional alto, mais alto que o de costume, se for uma oração de coração, não for mera repetição de palavras, e nessa sintonia mais alta receberemos as melhores intuições. Então, só por isso já seria maravilhoso, não é? Imediatamente. Mas também estabelecendo essa sintonia mais alta, nos abriremos a intervenções, por exemplo, durante o sono, quando o espírito desprendido da matéria fica muito mais suscetível aos conselhos, às boas influências dos protetores, dos espíritos de bem, se nós formos dormir com boa sintonia. Tudo na relação humana, na relação geral da criatura, é determinado pela sintonia. Por isso é que temos participação em todos os males, os aparentes males que chegam a nós, foi porque nós demos ensejo, nós apresentamos sintonia, nós buscamos inconscientemente aquela situação. Mas também todos os benefícios, os conselhos, as sugestões, as inspirações também vêm para aqueles que elevaram a sua vibração, buscaram o melhor de si, e quando nós buscamos o melhor de nós,
nós obtemos. Pedi e obtereis, mas pedir com P maiúsculo, pedir com elevada sintonia, pedir com toda a alma, com pureza de coração, não é? Muito bem. Vamos então à oração proposta por Kardec, muito curta e que nos serve como todo o prefácio que eu fiz questão de ler todo para vocês, porque traz essas chaves fundamentais que nós devemos a todo momento usar essas chaves para tudo que nós fizermos, sempre em profundidade. Repetindo, será que o que eu pretendo fazer pode causar mal a alguém? Será que pode causar bem a alguém? Será que se eu estivesse na posição das outras pessoas, eu gostaria que isso me fosse feito? Sempre em profundidade nós teremos nisso um roteiro fantástico, um aconselhamento de luz para as nossas iniciativas, sem tirar a necessidade de buscar a melhor sintonia, de elevar nossas vibrações, nosso pensamento, nossos sentimentos o mais alto possível, de forma a recolher a luz que nós tanto precisamos e a coragem que nós tanto precisamos. Lucidez e coragem, não é? Vamos à prece então. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza que eu estou. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Como é muito curta e traz muita riqueza, vamos ler novamente. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que eu estou. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Muito interessante, muito útil, muito lúcido, com extremo bom senso, como caracteriza o pensamento de Allan Kardec. Que nós levemos essas chaves, essas regras de ouro e o hábito de fazermos orações ainda que curtas, de estabelecer pausas nos momentos cruciais, não responder instintivamente, porque quem responde instintivamente se aproxima do animal. Claro, se você tem uma situação mais crítica, busque uma pausa, ganhe tempo, vá ao banheiro. Necessidade quase nunca discutida por outra pessoa. Vá ao banheiro, faça suas necessidades como quem está se limpando de maus pensamentos, jogue água no rosto como quem está se banhando de bons pensamentos, faça uma oração: Deus me ajude nesse momento de dúvida, como Kardec ensinou aqui, e você vai perceber como isso ajuda no meio de provas de exames de concursos públicos, de vestibulares, de decisões no trabalho. Sempre que possível, estabeleça uma pausa, como Emmanuel sugeriu, tome um copo d'água, renovando-se, e você vai ver que acessará as melhores decisões. Ótimas decisões para você, ótima vida, porque quem decide bem só pode viver bem. Um grande abraço, saúde e paz para todos vocês. Um prazer muito grande estar com vocês nesse momento de hoje, e se você entender que pode significar para outras pessoas também o bem, compartilhe, transborde, multiplique
o pão de Deus. Grande abraço, até a próxima.